Tudo que a gente produz acaba sendo um reflexo do nosso meio, então à medida que a gente muda, a nossa animação também muda. Como sempre, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, que assine as notificações e que siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais. Também não esqueçam de acessar lerlemonade.com, que é o nosso blog onde você tem acesso a um conteúdo monstruoso sobre motion design, animação e tudo que envolve o campo criativo. Lembrando também que agora em fevereiro a gente vai abrir matrículas para a 6ª turma do curso Motion Design Essencial, então tem um link aqui para a lista VIP aqui na descrição do vídeo. Clica, acesse, deixe seu e-mail para que você seja avisado quando as matrículas abrirem agora em fevereiro. Vamos bater um papo aqui então sobre como a gente muda e nossa animação também muda. Para que esse assunto fique um pouco mais claro, eu vou comentar aqui algumas coisas sobre como era o meu job antigamente, como era o meu trabalho, como eu comecei com motion e onde eu estou hoje, como as coisas são diferentes e por que elas alteraram tanto nesses 10 anos de motion design que eu tenho. Quando eu comecei com motion, eu nem sabia nomear o que era motion. Esse termo não era tão popular como é hoje em dia. Eu comecei com edição, né? Então, quando o motion veio, eu não sabia que existia esse nicho, né? Esse subproduto da animação que se chamava motion design, né? Uma animação mais aplicada à publicidade e coisas assim. A partir desse processo de conhecer o motion e entender o termo, né, saber que então existia essa área e começar a estudar e atuar nela, eu aprendi cinema 4D. Beleza. Então fiquei um ano estudando cinema 4D, aprendi, né, em um ano aprendi, não é bem assim também, e comecei a produzir muitos projetos pessoais. Nessa época, eu cheguei a lançar um demo reel, meu primeiro demo reel. E eu lembro que o Gabriel Rocha, Gabriel Rocha da Tendril, me deu um toque que eu sempre comento com a galera, que é uma coisa importante de você reparar, né, quando as pessoas falam pra você, preste atenção em quem é aquela pessoa e às vezes, talvez ela tenha razão. E ele me falou assim, cara, seu trampo tá legal e é tudo cinema 4D, beleza, mas você precisa aprender After Effects. Então eu peguei e comecei a ir pro After Effects porque ele me falou isso. E foi muito importante, porque então, naquele momento, minha carreira já deu uma guinada, né? Porque o After, em alguns aspectos, é muito mais fácil de produzir do que o cinema 4D, né? Naquela época, o trend, né, a tendência da época era o flat motion, né? Era tudo flatzinho, long shadow, muita coisa desse gênero. Então tudo que eu produzia tinha essa vibe, tinha essa pegada. E aí com isso, né, meu portfólio inteiro, que era basicamente de projetos pessoais, né, ele tinha uma pegada muito parecida com tudo que tinha na época, porque toda a minha referência vinha daqueles caras, né? Eu bebia na fonte daqueles caras e eu tentava copiar, entre aspas, a estética deles nos meus trabalhos. Inclusive, vamos assistir meu primeiro demo reel aqui, que ele é curtinho, para que vocês entendam de verdade o que eu tô falando. Vamos lá assistir? Se liga só. Ó. Na época era só a música subiada. Tá, que era moda. Bem ruim, né? Daft Punk foi o primeiro projeto, pessoal. Muito neon, né? Muita cor estourada. Mas era legalzinho, tinha umas transições boas, vai. A edição é boa, muito projeto pessoal. Xbox, galera. Pensando o quê? Bom, vocês viram aí, né, como é que as coisas eram, né? Isso já faz quase 10 anos. Chegou um momento que eu comecei a observar, através dessas referências, que o motion começou a mudar, ele começou a alterar. E essas coisas a gente pode, assim, nominar 3 aqui. A gente tinha muito mais animação frame a frame, começou a surgir muito mais a integração do frame a frame mesmo, né? Junto com o motion. O 3D também começou a voltar com muita força, né? Um 3D mais estilizadão, com texturas mais flats e tal. Memphis Design até outro dia aí tava bombando, né? Todo mundo fazia coisa com Memphis. E direção de arte, como eu acabei de falar de Memphis, a direção de arte um pouco mais estilizada. Foi aí que eu tive um insight sobre uma coisa muito séria. Depois que eu percebi esse fenômeno, né, de que eu estava só consumindo motion para criar motion, eu percebi que eu estava me limitando em todos os aspectos. E aí foi nessa hora que eu percebi que, porra, eu sempre assisti animação, mas eu sempre tive as referências dos grandes mestres do Japão, né? O Katsuhiro Otomo, o Koji Morimoto, né? Takeshi Koike, né? Uns caras mais pauleiros assim que sempre tive embutido na minha cabeça. Eu percebi que eu poderia pegar essas referências de animação japonesa, por exemplo, e colocar nos meus jobs, por que não? As coisas mudaram muito no meu trabalho, sacou? Eu fiquei com muito mais liberdade, eu me senti muito mais confortável na hora de criar, porque eu não precisava mais obedecer um trend. E não só de animação japonesa, tá? Games também é um processo muito importante. Eu comecei a jogar videogame observando tudo. Interface, animação dos personagens, cenário. Os games mais de plataforma são muito bons para isso, né? Tipo Rayman.
É muito bom para você observar certas animações que você pode replicar no After Effects. E o próprio celular, cara, a própria interface de celular, todo dia a gente está mexendo ali, não repara nas animações e tal. Então tudo isso à medida que seu olho vai, né, aprimorando e você vai se distanciando só do mundo do motion, as coisas vão mudando, você vai mudando e sua animação também vai mudando no processo e ela vai melhorando e se aperfeiçoando enquanto você lapida ela profissionalmente falando. Então só para vocês terem uma ideia geral da diferença entre aquilo que eu era, né, como profissional, né, que buscava referência nas tendências e aquilo que como eu funciono hoje, né, buscando referências mais em coisas fora da nossa indústria, a gente pode assistir também o meu último Reel, que é curtinho, só pra gente ter uma ideia da diferença entre os dois. Agora vamos assistir o Demo Reel 2018, né, lançado ali no final do aninho. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Tem mais, né? Tá vendo? Tanto de anime. Muito mais textura, né? Muito mais coisas estilizadas. Muito smartphone também. Flatzão continua, né? Mas tá mais estilizado. Isso aí. Então com isso dá para vocês entenderem o tanto que é importante você mudar no processo durante os anos, né? O tanto que é importante você se afastar às vezes da indústria de motion, se afastar das referências que a gente tanto gosta, né? Dos artistas que a gente tanto gosta e buscar, né, mais substrato em outros lugares, saca? Seja na literatura, seja no teatro, seja no cinema, seja em animações mais estilizadas, né, de outros lugares do mundo e sair um pouco dessa, às vezes, dessa gaiola que a gente considera, né, tão frutífera que é as referências de motion. Eu não estou dizendo que isso é ruim, o ponto do vídeo não é esse, o ponto da nossa discussão não é esse. O ponto da discussão é o quê? Se você muda, sua animação muda junto. É só uma dica sobre não use somente isso, né? Use isso se um cliente pedir. Às vezes produza baseado numa tendência só para você testar e perceber que você consegue replicar aquela tendência. Mas tente não correr atrás dela. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de acessar layerlemonade.com e de seguir o Layer em todas as redes sociais. E também lembrando novamente que agora em fevereiro a gente vai abrir novas matrículas para a turma 6 do curso Motion Design Essencial. O link para a lista VIP está na descrição do vídeo. Então acesse lá, deixe seu e-mail que você vai ser avisado quando as matrículas abrirem. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo Insights. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acham sobre isso e de sugerir pautas também para a gente trazer aqui para a mesa e bater esse papo massa aqui nos nossos Insights. Fechou? Fui!